Boa noite. Bem-vindos à palestra lendo C.S. Lewis, Aspectos Literários, Imaginação e Fundamentalismo. A atividade será conduzida pela professora Camila Miranda. Agradecemos a professora Camila Miranda pela disponibilidade em organizar e participar do Festival Mais Cultura edição 2021. Durante essa e a próxima semana, convidamos vocês a acompanhar a programação no site da UFMS da programação da Semana Mais Cultura. Agradecemos a todos pela participação. Agora com vocês, uma pequena palavra do professor Marcelo Fernandes, o nosso pró-reitor de Extensão, Cultura e Esportes. É com você, professor. Nossos queridos convidados, estamos aqui na UFMS muito honrados em recebê-los. Fica aqui o registro de que o Festival Mais Cultura continua na semana que vem. Tivemos aqui 5 concertos com a Orquestra Municipal, muitas lives em salas de aula, e agora estamos celebrando o C.S. Lewis, esse grande escritor inglês que tem, além da perspicácia natural dos ingleses, né, e uma erudição assim, extraordinária, tem ainda muito a nos ensinar nos tempos de hoje. Agradeço muito aos professores convidados, professora Gabriele, professor Natanael. Queria agradecer também aos nossos capitães aí do projeto, professora Camila Miranda, e ainda ao professor Geraldo Vicente Martins, grande parceiro, um dos que sonharam aqui ao meu lado em ter discussões desse nível aqui no FMS. Estamos realizando, muito feliz por ter esse projeto então acontecendo, e desejo a todos uma boa discussão acadêmica. Eu vou estar lá no YouTube fazendo perguntas, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Olá, boa noite. Agradeço a presença de todos aqui que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube, pelo canal da Diretoria de Extensão. Quero agradecer ao professor Marcelo por essa oportunidade também. Também dizer que essa é a nossa última live do projeto de extensão Lendo C.S. Lewis, um projeto que foi maravilhoso ser realizado nessa instituição. Quero agradecer a essa pró-reitoria por ter nos auxiliado, por ter nos dado todo o suporte. E essa noite seremos agraciados por mais uma live desse projeto. O título dessa live será Lendo C.S. Lewis, Aspectos Literários, Imaginação e Fundamentalismo. Nessa live, nós vamos, através do conceito de imaginação abordado por C.S. Lewis, discutir a sua abordagem sobre educação, que tem uma percepção mais realista, moderada, baseada nos valores do Tao e da lei moral universal, com a associação da imaginação como recurso básico para a educação. Além disso, nós vamos ressaltar os aspectos literários, né, da obra de C.S. Lewis, bem como, né, o fundamentalismo de suas obras, né? Eu gostaria de apresentar agora a nossa primeira palestrante da noite, né, que será a Gabriele Gregersen, que é formada em Pedagogia pela USP e Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Possui mestrado e doutorado em Educação também pela USP. Autora de 8 livros, entre eles Antropologia Filosófica de C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e a Bíblia, Guarda-Roupa Mágico, Contos Inspirados em C.S. Lewis, O Outro Nome de Aslan, em coautoria, e Os Inklings, em coautoria também. Ela estará nos agraciando agora com uma palestra intitulada Irrigando Desertos, Educação e Imaginação em C.S. Lewis. Muito obrigada, Gabriele, e agora é com você. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade tão única e pela calorosa recepção. E, enfim, estar falando com vocês, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria. E espero poder compartilhar algumas coisas que eu tenho pesquisado sobre C.S. Lewis nesses 30 anos, mais ou menos, de pesquisa desse autor. E gostaria de começar com uma imagem. Imagine você num deserto. De um lado você vê as dunas. Você vê dunas de um lado, do outro lado dunas também, do outro lado dunas e dunas a 360 graus ao seu redor todo.
e você está com muita sede, você está com fome, cansado e, enfim, você está miserável. E, de repente, do nada, você vê aquele oásis, ou seja, aquela palmeira com aquele lago refrescante, com água cristalina, e você fica se perguntando, e agora? Será que o que eu estou vendo é uma miragem, uma imaginação minha, uma ilusão dos meus sentidos, um desejo reprimido meu que eu não consigo lidar com ele, que está me confundindo os sentidos? Ou será que é mais do que isso? Então, o que vocês acham? Como é que vocês reagiriam a essa situação, nessa situação? Claro que uma pessoa moderna, vocês podem colocar aí no chat o que vocês fariam. Uma pessoa moderna provavelmente daria de ombros e diria, não, isso daí é só ilusão, é coisa da minha cabeça, eu vou dar as costas e caminhar para o outro lado. Mas qual não seria a sua surpresa se você topasse com um beduíno, um homem do deserto, que conhece bem a situação, e ele diria para você, mas o que você pensa que está fazendo? Você não está vendo aquela miragem logo ali? O que você está imaginando? Você está indo para o lado errado. Então, a miragem parece que tem alguma utilidade. Que utilidade vocês acham que ela pode ter? Vocês podem colocar aí nos comentários do chat. Que utilidade a miragem pode ter? Muitos diriam simplesmente que a miragem tem a utilidade de motivar, de trazer motivação para o indivíduo. Mas não é só isso. Não é só isso. A miragem também tem uma utilidade bem objetiva, que é de te dar o norte, o caminho, porque uma miragem é uma imagem, e o beduíno poderia explicar isso, é uma projeção de um local que, de fato, existe em algum lugar lá para frente. É o que acontece, por exemplo, num dia muito quente de verão, quando você está no asfalto e vê aquele carro chegando. Parece que ele está em cima de você já, mas ele está bem mais longe. Ou quando você vai para a praia e vê aquela ilha num dia quente também, principalmente antes da chuva, quando o ar está carregado de umidade e você acha que aquela ilha está logo ali, que dá para dar umas braçadas e chegar lá, mas qual não é a sua surpresa quando você entra no barco e nada de ilha, você vai e a ilha não chega. Ou seja, uma miragem é uma imagem de algo que realmente existe. Isso é uma foto de uma miragem. Aqui você vê 2 ônibus, mas na verdade é um só. Um é a projeção do outro. E provavelmente o ônibus real é aquele que não tem o homem do lado, porque senão ele também seria reproduzido. E você vê também pela sombra do qual dos dois que é o real. E aqui um hotel no meio do deserto. Uma miragem nada mais é do que uma projeção de uma imagem que existe mais à frente, num outro local, num outro topos. É um utopos, é uma visão, é uma projeção. Então, a situação desértica da educação.
aplicando essa imagem ao campo da educação. Nós temos professores ganhando mal e sobrecarregados, professores e alunos insatisfeitos que só fazem o que são obrigados a fazer, aulas unilaterais e impositivas, nada dinâmicas, professores dadores de aula, professores e alunos sem rumo, perdidos, sem nenhum norte, professores e alunos que pensam que todo projeto, toda iniciativa pode até ser motivadora e bela, mas não repousa numa realidade, apenas visão subjetiva ou formal, sem implicações na prática. Então, na situação do deserto, a explicação que mais ocorre nas minhas palestras, que eu uso essa imagem, é da motivação, da questão subjetiva, e não a questão objetiva. As pessoas esquecem que precisam também de um norte objetivo, da realidade concreta. Divórcio entre teoria e prática é outra situação desértica da educação. E conhecimentos fragmentários, pois lhe faltam fundamento e unidade, nexo, coerência, sentido não apenas material, mas transcendente. O livro, portanto, é um armazém de imagens. E o livro que nós vamos estudar hoje é o Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que eu tive o privilégio de traduzir. Eu sou tradutora também. Vamos falar um pouco sobre C.S. Lewis, quem ele era. Ele era irlandês de família protestante, nascido no final do século XIX, crítico literário e professor de literatura inglesa em Oxford e literatura medieval renascentista em Cambridge, reconhecido como o mais popular defensor da fé do século XX. Casou-se aos 58 anos com uma escritora, novelista e crítica cinematográfica, Joy Davidman, judia americana que havia experimentado uma mudança do ateísmo para o cristianismo por influência dos livros de Lewis. Ficou viúva aos 62 anos, morreu 3 anos depois, 3 dias antes de completar 65 anos. Então, morreu em 1963. Essa história do romance dele com a Joy é narrada e contada e filmada no filme Shadowlands, Terra das Sombras. Ele também serviu a Primeira Guerra Mundial e foi muito amigo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Ele foi autor de vários livros, as Crônicas de Nárnia, que são os mais conhecidos, que são indicados às escolas nos países de língua inglesa, mas também aqui no Brasil também são indicados. Os Quatro Amores, Surpreendido pela Alegria, que é a autobiografia deles, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento, Milagres, O Regresso do Peregrino, Longe do Planeta Silencioso, Oração, Cartas a Malcolm, etc. Mas foi com a ficção científica e a ficção imaginativa, que eu vou chamar assim, que Lewis mais conseguiu se expressar e conseguiu expressar sua alegria em Cristo. Para expressar, ele optou pela literatura infanto-juvenil e escreveu 7 volumes das Crônicas de Nárnia. 4 histórias já foram lançadas em filme em todo o mundo pela Walt Disney. Sugestão de ordem de leitura dessas obras. Começando com Abolição do Homem, deveria ser o primeiro livro a você ler. Depois, Cristianismo Puro e Simples, e depois você pode seguir para 3 livros, dependendo do seu nível de interesse. O Problema do Sofrimento, Milagres ou O Grande Abismo. E o que é Abolição do Homem? É um livro sobre educação, principalmente professores de língua inglesa, que é o público-alvo do C.S. Lewis. É resultado de 3 palestras dadas em 1943 na Durkheim University,
voltadas para professores. Livros didáticos, qual a importância? É uma das perguntas que ele se faz nesse livro. É uma crítica ao livro verde, que ele chamou de livro verde para não denunciar os seus autores, mas que hoje nós já sabemos que é o livro The Control of Language, A Critical Approach to Reading and Writing, de Alex King e Martin Kitley, publicado em 1939. Esse livro está contextualizado na fase histórica de formação do nazismo e de transição na educação. A educação antiga era uma espécie de propagação, homens transmitindo a humanidade para outros homens. A nova é apenas propaganda. Então, ele se refere a essa educação das escolas experimentais com máquinas de ensinar, com teorias behavioristas do estímulo e da resposta, do racionalismo, do mecanicismo e tudo mais que veio a reboque do cientificismo e do racionalismo. Quando ele ele faz essa afirmação da educação antiga, ele se refere aos pássaros, como eles ensinam os seus filhotes a voar. Essa é a educação antiga, mas a de hoje é apenas propaganda, porque quer que o aluno adira a certas ideias racionalistas. Começa sua temática sobre o sublime ou o sentido estético. Então, nas primeiras páginas do livro, ele aborda a discussão do livro verde sobre o que o Coleridge comenta sobre como é a nossa reação diante de uma cachoeira. Se nós achamos se nós a definimos como sublime ou bela. Sublime seria, de acordo com esses autores desse livro verde, seria uma reação do sentimento, simplesmente uma reação subjetiva ao que a pessoa vê. E o belo seria voltado para o objeto. E o sublime seria a reação mais comum entre os alunos. Será que esse sentimento de elevação é algo puramente subjetivo ou algo com fundamento no real? Isso que o Lewis discute, né? Porque os autores desse livro, eles condenam a reação do sublime. Então, visão subjetiva e objetiva. Se todos os sentimentos são subjetivos, eles são irracionais e devem ser menosprezados, como os autores do livro menosprezam a reação do sublime. De duas, uma, ou nós os extinguimos através do racionalismo ou instituímos uma polícia sentimental e mental arbitrária, que é o totalitarismo. Então, aqui a carinha triste do rapaz que viu a cachoeira e ficou sabendo que ela não tem nada de bonito em si mesma, mas só vem do seu próprio sentimento essa reação de admiração. Visão subjetiva e objetiva. A literatura não concorda com valores subjetivistas. Não que a subjetividade seja negada por Lewis. A subjetividade existe e é importante, mas o que ele nega é o subjetivismo, que diz que todos os sentimentos e reações humanas são subjetivas. O universo não concorda com valores subjetivistas. O universo ele vive pedindo respostas, e a literatura também. Ambos pedem respostas.
Então, o objeto tem mérito, sim, e exige uma resposta do indivíduo. Então, o sublime tem um fundamento no real. Concepção de homem, ética. O homem é composto de razão, vontade e sentimentos. A razão domina o homem visceral por meio do peito, o elemento vigoroso. Então, tem um capítulo do Abolição do Homem que se intitula Homem Sem Peito, ou seja, homens que só têm a razão e o corpo visceral, e não tem nada no meio para fazer a ponte. Qualquer dos três que se tornar um ismo torna-se destrutivo para a humanidade: o racionalismo, o tecnicismo, o subjetivismo, o relativismo, o moralismo e absolutismo. Então, head é a cabeça, chest é o peito e o estômago, para representar as partes viscerais. Então, o peito seria para o Lewis o que ele chama de Tao, vindo da cultura chinesa, que são os valores universais. Mas quais são algumas alternativas do Tao? Se o Tao é negado, o que pode ser colocado no lugar? Quais são os fins? O útil, o progressivo ou o eficiente? O progressivismo, que é uma das alternativas do Tao, diz que se o progressivismo fosse real, aliás, o progressivismo diz que tudo que é progressivo, que progride, traz o bem. Então, o valor do progresso é o valor máximo do progressivismo. Mas o Lewis coloca, se o progressivismo fosse real, tudo que é mais novo seria sempre melhor, todas as coisas passadas piores, não haveria entropia nem degradação. Já o utilitarismo diz que o que funciona é o que vale, o que é utilitário, o que é útil para a humanidade. Mas o Lewis define que falta compromisso, interesse e obrigação pessoal nessa alternativa para o Tao. E o behaviorismo, que seriam os instintos, que diriam o que é bom e o que é ruim. Mas o Lewis pergunta-se, será que os instintos são suficientes para dizer o que é bom? Qual é a ética da natureza? Na natureza se vê a maldade, a crueldade muitas vezes. Há uma guerra de instintos, a qual deles obedecer? Qual é o critério? Ética é diferente de comportamento. Não o que se faz por causa dos outros, mas o que se faz porque deve ser feito. Então, o Tao pede que uma ética dos valores pelo que deve ser feito, e não pelo que é útil, nem pelo que é comportamental, nem pelo que é progressivo. Então, o Lewis diz que o ser humano sempre teve esse afã de controlar a realidade, a natureza, através da ciência, e controlar toda a realidade. O último estágio virá quando, mediante a eugenia, a manipulação pré-natal e uma educação e propaganda baseados numa perfeita psicologia aplicada, o homem alcançar um completo domínio sobre si mesmo. A natureza humana será a última parte da natureza a se render ante o homem. A batalha estará definitivamente vencida. Mas a pergunta é, quem exatamente terá vencido? Então, ele coloca essa crítica à tendência do homem de querer controlar a realidade. Então, nessa guerra de controle, quem será que terá vencido? Na verdade, o homem mesmo terá se subjugado a si mesmo. E quem controla a realidade, na verdade, são alguns poucos só, que são os escolhidos, que sejam os dirigentes, os políticos, os cientistas, quem quer que seja. Ele chama esses que controlam de manipuladores. Então, cito aqui Lewis novamente. Os manipuladores, nesse ponto, estarão em condição de escolher que tipo artificial de Tao irão impor à raça humana, segundo as razões que lhes convierem.
eles são os motivadores, os criadores de motivos. Mas de onde é que tiram esses motivos? Não que eles sejam homens maus, eles não são homens em absoluto. Saindo do tal, eles caíram no vazio. Nem os objetos do condicionamento serão homens infelizes. Eles não são homens em absoluto, são artefatos. A conquista final do homem mostrou-se a abolição do homem. Então, essa tendência do controle da natureza e da realidade faz com que hajam pessoas que controlam mais do que outras, que são os manipuladores. E esses manipuladores que querem conquistar o homem e a realidade, eles levam à própria extinção do homem. Não há nada intrinsecamente mal, apenas derivativamente. Então, eles não são maus em si mesmos, eles são apenas derivativamente maus. Os manipuladores são o seu próprio mal e destruição. Sou propenso a crer que os manipuladores odiariam os produtos de sua própria manipulação. Portanto, no momento mesmo da vitória do homem sobre a natureza, encontramos toda a raça humana sujeita a alguns poucos indivíduos, e esses indivíduos sujeitos àquilo que neles mesmos é puramente natural, aos seus impulsos irracionais. A natureza livre de valores controla os manipuladores e, por intermédio deles, toda a humanidade. A conquista do homem sobre a natureza revela-se, no momento da sua consumação, a conquista da natureza sobre o homem. O que defende o tal? Na verdade, é o caminho dourado do meio. Não faça aos outros o que não quer que os outros façam a você. Confúcio. Lewis coloca que esse tal, que ele chama de tal, que são os valores universais, eles são tão universais que provérbios do mundo inteiro, de culturas diferentes, dizem as mesmas coisas sobre temas como a justiça, a lealdade, a amizade. Então, ele coloca no final do livro um apêndice com uma série de provérbios de várias culturas e nações que dizem as mesmas coisas. O tal não é a consequência, mas um ponto de partida. Fundamento último basilar universal, o certo e o errado em moldes bem abrangentes. Então, para você encontrar um ponto no espaço, por exemplo, você precisa de eixos, de um ponto de referência, e que seja absoluto. Então, os eixos do gráfico cartesiano, o eixo do x e o eixo do y, são referências absolutas e universais que fazem com que você possa encontrar um ponto no espaço. Da mesma forma, na ética, nós precisamos de uma tábua de valores universais, que são grandes valores genéricos que valem para a humanidade toda e que orientam as decisões do dia a dia. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. Tudo aquilo que pretende ser um novo sistema, ou como se diz agora, uma ideologia, consiste em fragmentos do próprio tal, arbitrariamente arrancados do seu contexto e então hipertrofiados até a loucura em seu isolamento, mas devendo ainda ao tal e somente a ele a validade que possuem. Sobre a ciência e a magia, ele diz o seguinte: somente o tal é capaz de prover uma lei de ação humana comum que possa abarcar legisladores e legislados igualmente. O grande esforço da bruxaria e o grande esforço científico são irmãos gêmeos. Um deles era doente e morreu, o outro era forte e sobreviveu. Mas eram gêmeos, nasceram do mesmo impulso, que é esse impulso de querer controlar a realidade. Para os sábios da antiguidade, o problema principal era como conformar a alma à realidade, e a solução encontrada foi o conhecimento, a autodisciplina e a virtude. Tanto para a bruxaria quanto para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos dos homens, e a solução encontrada foi uma técnica.
Qual é a visão certa, então, que nós devemos ter? Então, citando Lewis mais uma vez, não há nenhuma utilidade entre tentar enxergar o que está por trás dos primeiros princípios. Se você enxergar o que está por trás de todas as coisas, sem exceção, então tudo se tornará transparente para você. Mas um mundo completamente transparente é um mundo invisível. Ver o que está por trás de todas as coisas é o mesmo que não ver nada. Então, essas teorias que a gente tem no campo da educação sobre ideologia que estaria por trás dos livros didáticos, por exemplo, são furadas, porque elas não apontam para uma realidade concreta. Ao invés disso, Lewis nos convida a ver as coisas como elas são, a cair na real, não só no sentido de deixar de ter ideias psicodélicas, mas de olhar para além do aqui e agora, para além do real, partindo do concreto. Por isso, a via do concreto e do real é a via mais importante e segura para uma visão maior, para abrir o horizonte. O que diz o cristianismo? Ele diz que há valores intrínsecos, reais e verdadeiros. Existe uma realidade fora da percepção humana, avanço real da moralidade e não meras inovações, modas. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. O homem não é onipotente ou independente. Aquilo que chamamos o poder do homem é, na realidade, um poder que alguns homens possuem e que, por sua vez, podem ou não delegar ao resto dos homens. Novamente, no que se refere ao poder do avião ou do rádio, o homem é tanto paciente o objeto como o possuidor de tal poder, uma vez que ele é alvo tanto das bombas quanto da propaganda. O imaginário lúdico e a educação. Em Homo Ludens já se destacava o aspecto inalienável do homem, sua capacidade imagética ou lúdica do jogo e da festa. A educação significa extrair o ser de dentro, mais que humano, lúdico é o traço divino, imago Dei. O humano é análogo ao divino, em plano inferior. A educação é um projeto divino de formação, Bildung do ser, uma antropologia, ou estudo do anthropos, do ser humano. Educação é um compromisso com a razão, mas também com o lúdico, a imaginação, o sentido da vida e a experiência vital. Literatura é o melhor meio para estimular a imaginação, porque é a imaginação em forma de letras. Não há originalidade absoluta. A imagem pode ser expressada por meio da língua escrita ou falada, contação de histórias. A imaginação, para servir ao bem, tem que ser assumida, não só, senão servirá ao mal. O cosmo tem caráter verbal, uma cosmologia. Deus escolheu se revelar na natureza, no verbo logos encarnado, nas artes e nas escrituras. Todo texto é uma pequena encarnação, resta saber-se coerente com o logos divino. O belo é a prova experimental de que a encarnação é possível. Simone Weil. E, particularmente, o conto de fadas é o que melhor pode fazer a ponte da imaginação entre a razão e as emoções. Quais são algumas funções que Tolkien dá para o conto de fadas? O consolo, esperança de sentido na vida e no sofrimento humano. Por isso é que é um final sempre feliz. O escape, resistir a visões ordinárias e superficiais do homem e da vida. Não há pessoa ordinária para C.S. Lewis. Recuperação, fomento de uma moral do bom senso, da prudência e uma forma de vida salutar, mais semelhante ao que Deus planejou que ela fosse. Então, quando eu li O Senhor dos Anéis, por exemplo, eu fiquei abismada quando o Sauron foi derrotado e ainda havia mais de um terço do livro ainda pela frente, porque todo um terço do livro foi gasto para explicar como a Terra-média foi restaurada, recuperada da atuação do mal.
E o mundo de Nárnia também tem esses valores intrínsecos, que pedem sempre no final do conto de fadas que você pergunte qual é a moral da história. Portanto, a ética e os valores estão intrinsecamente associados ao conto de fadas, que eu categorizo as Crônicas de Nárnia também como contos de fadas. Algumas bases da educação louisiana. A própria formação clássica, o trivium e o quadrivium, a biografia da sua busca por joy, ou seja, alegria, batismo da sua mente por George MacDonald, que também foi outro contador de contos de fada. Sua autoridade como acadêmico e profissional das letras, autor e estudioso, doutor honoris causa em Divinity. Os tempos de guerra, a crítica contra o cientificismo, snobberismo e bulverismo, ciência do contra. Educação integral, também chamada de holística. Educação entendida como paideia, mente, razão, intelecto, corpo, sentidos, alma, coração. Mente como órgão da verdade, imaginação como órgão do sentido. Casamento da reflexão crítica com a imaginação poética. Proposta significativa contrária às escolas experimentais fomentadoras da autossuficiência e pragmatismo utilitarista. Resumindo, então, abolição dos valores mais controle da natureza mais controle da consciência é igual abolição do homem. O remédio qual que é? Trabalho com a imaginação e com a literatura para uma visão mais equilibrada da vida e do homem, em um mundo racionalista, materialista e cientificista. A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos. A defesa certa contra sentimentalismos falaciosos é incutir sentimentos corretos. Quando ajudamos a sensibilidade dos nossos jovens a morrer de inanição, o que fazemos é só torná-los presas mais fáceis do propagandista, pois a natureza faminta será vingada e um coração duro não é proteção infalível contra a insensatez. Então, era isso que eu tinha para vocês. Visitem o meu site e aqui algumas referências sobre a imaginação, o homem lúdico, a ética e alguns livros do Ricoeur, do C.S. Lewis e do Sartre. Obrigada. Muito obrigada, professora Gabriele. Eu quero dizer que eu li esse texto que você acabou de apresentar, e ele traz muitas reflexões para nós com relação à questão da natureza, né, e a função do educador também nos dias de hoje, né. Eu gostaria que a senhora permanecesse aí para nós depois batermos um bate-papo, fazermos um bate-papo. Eu vou apresentar agora o próximo, né, o próximo palestrante da noite, que é o professor Geraldo, e depois a gente volta com a Gabriele para a gente trocar algumas ideias, tá bom? Bom, o professor Geraldo, ele é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, possui graduação em Letras pela Universidade de Sorocaba, mestrado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo. Atualmente, professor é professor associado da Universidade Federal, no Mato Grosso do Sul, instituição também a qual eu pertenço, nos cursos de graduação em letras e no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, mestrado e doutorado. Estará trazendo para nós hoje uma palestra intitulada Aspectos Literários em As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Seja bem-vindo, professor Geraldo. Obrigado, Camila. Boa noite a você e a todos que nos acompanham nesta jornada. É uma alegria estar aqui fazendo parte de mais uma atividade desse projeto de extensão coordenado pela professora Camila, lendo C.S. Lewis, e numa semana tão importante para a nossa universidade, que é esta semana do Festival Mais Cultura, esse projeto sonhado, idealizado pelo professor Marcelo, e que ganhou vida, né, e já vai aí caminhando, né, em várias edições. Né? Então, uma semana em que
manifestações culturais de ordem vária tomam o campus ou os campi da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E é uma alegria estar aqui nesta noite, com a professora Gabriele, que me antecedeu, estudiosa da obra de C.S. Lewis, uma referência dos estudos de Lewis no Brasil, e com o professor Nathaniel, que vai me suceder daqui a pouco, colega de longa data, interessado, entre tantas questões, nos estudos de C.S. Lewis. E a minha fala, neste tempo que me coube, ela focaliza a Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Foi um dos livros, junto com a Abolição do Homem, que recebeu a atenção maior do projeto de extensão capitaneado, como eu disse, pela professora Camila, neste semestre, fundamentando as nossas discussões a partir da obra, da grande obra de C.S. Lewis. E no meu recorte dessa obra, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre aspectos literários. Eu gosto sempre de dizer que eu não sou um estudioso da obra de Lewis, eu sou um leitor da obra de Lewis, assim como eu não sou um especialista em literatura, eu sou da área da língua, dos estudos linguísticos. Então, vejam que eu sou duplamente aqui um diletante para falar das questões literárias, e para falar da obra de C.S. Lewis, dessa obra específica, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então é dessa perspectiva diletante, amadora, de um leitor, sobretudo, da obra de C.S. Lewis, que eu falo aqui. E claro, como leitor a gente sabe, nunca há apenas uma leitura, assim como efetivamente eu gosto de brincar, não existe também uma releitura, Se cada leitura é sempre única, é sempre uma outra leitura que nós promovemos, que nós realizamos dos livros que lemos. Bom, inicialmente eu gostaria de destacar algumas características do modo como eu, a partir de tantos outros estudiosos do texto literário, penso algumas das questões afeitas à literatura. Primeiro, cumpre dizer que o texto, o discurso literário, ele é de natureza autorreferente, autocentrado, ou seja, é um texto que constrói o seu próprio contexto, as condições mesmas de sua legibilidade, ou seja, as condições que nos permitirão lê-lo, estão inscritas, construídas nesse texto mesmo, nessa obra mesmo a que nos dedicamos. Todavia, isso não implica que se constitua a partir dele outras tantas relações. Isso não impede que isso aconteça. Muito pelo contrário, o texto literário, ele estimula essa abertura para outros sentidos, digamos assim. Claro, que, sendo da ordem do literário, esse texto é um objeto artístico, é um objeto estético, construído a partir da linguagem, o material a partir do qual se constrói. A obra de arte literária é a linguagem, não podemos perder jamais isso de vista. E nesse caso, o artista, o artesão, explora na obra de arte literária todas as potencialidades da linguagem, alargando muitas vezes os limites da linguagem. Por extensão, decorrente desse trabalho do artífice literário, é claro que esse é um texto polissêmico, plurissignificativo, que se abre, portanto, a diferentes leituras, a diferentes interpretações. Claro, todas estas leituras estão ancoradas, elas encontram respaldo no próprio texto. Elas não são fruto de projeções apenas que os leitores fazem sobre esse texto. Não, elas encontram as suas âncoras, os seus fundamentos, os seus pilares nesses textos de ordem literária. E na construção do texto literário, há que se levar
em consideração procedimentos figurativos. Essa exploração da linguagem que apela aos nossos sentidos, à nossa imaginação, como falava a Gabriele há pouco, evocando a forma como percebemos esse mundo construído nas obras literárias, e os efeitos que provocam em nós. Então, em decorrência disso, é claro que uma obra literária, um texto literário, ele estimula a nossa percepção sensível do mundo e daqueles que o habitam. Daí o seu papel de fundamental importância na educação, no desenvolvimento do homem, desse componente humano que é tão fundamental e às vezes se encontra ausente nos nossos dias, como também mencionava há pouco a Gabriele ao tocar na questão da educação, da perspectiva humanista. Embora alguns achem que o termo esteja fora de uso, ou que o termo tenha sido esgotado, sabemos que não é bem assim, ao tomarmos as considerações em torno de uma educação que valorize efetivamente o humano em toda a sua complexidade. E, dado o tempo que eu tenho aqui, o meu foco será em um dos elementos fundamentais do texto literário, uma das categorias, digamos, mais centrais do texto literário, que é essa do personagem, junto com a categoria do tempo, a categoria do espaço e outros procedimentos igualmente importantes para o texto literário, como a questão do foco narrativo, por exemplo. Os personagens são eixo que não podemos desconsiderar na leitura dos textos dessa natureza com os quais entramos em contato. Então, cumpre dizer brevemente, antes de fato falarmos dos personagens, que Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, esse livro que alcançou, mesmo no interior da obra lewisiana, grande sucesso, é um texto que se constrói nos moldes de um romance epistolar, podemos dizer, a partir das cartas que o diabo, ou um demônio mais experiente, dirige a seu aprendiz, porque só temos o lado desse demônio mais experiente. O que ouvimos da voz do aprendiz chega até nós, mediado, interpretado pela voz, ou melhor dizendo, pela pena desse demônio mais experiente. Não é à toa que no título original é The Screwtape Letters, no título da obra em inglês. Uma outra grande característica do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é que é o seu registro irônico, é o seu registro de caráter marcado pela antífrase, pelo avesso. Então, disse uma coisa para significar outra. Então, esse caráter irônico, aliás, ele já está posto, Lewis vai construí-lo mesmo a partir das duas epígrafes que ele toma, uma de Martinho Lutero, na tradução da Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, feita pela Gabriele, Essa primeira epígrafe diz: a melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das Escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém. É uma citação de Martinho Lutero. E a outra epígrafe da obra vem de Thomas More. O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. E esse tom brincalhão vai, de certa forma, estar presente ao longo de toda a obra do Lewis. Se nós pegarmos, por exemplo, a abertura da carta 31, que é a última, vejam o vocativo com que o demônio se dirige a seu aprendiz. Meu queridíssimo, adorado Vermelindo, meu bichinho de pelúcia, meu porcalhãozinho.
esse diminutivo, querendo marcar essa afetividade também no valor semântico dos termos empregados, não é? É de caráter altamente irônico, porque nessa última carta, Maldanado, né, esse demônio mais experiente, vai ser extremamente sarcástico com Vermelindo em função do fracasso que ele teve em ganhar a alma do paciente para as trevas. Então, ele fala que o Vermelindo não perde por esperar o castigo. Então, esse tom irônico de uma leitura pelos avessos está presente em toda a obra, em todo o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E nós temos ainda a questão a ser considerada de que há um pano de fundo, é certo, nessa obra do Lewis, que é o universo religioso cristão, perpassando toda a construção literária da Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E, como eu dizia, há 3 grandes personagens protagonistas nessa obra, o diabo, o demônio mais experiente, o aprendiz, e o paciente, aquele ser humano que é disputado no âmbito do mundo pelas forças do bem, digamos assim, pelas forças divinas e pelas forças demoníacas, que aqui tem em seu representante esse diabo aprendiz. Então, é desses 3 que eu falarei um pouquinho, e claro, a minha abordagem é uma abordagem que parte da língua, a área que eu conheço um pouquinho melhor, e leva em conta a cobertura figurativa implicada na designação, na nomeação desses personagens. Daí, claro, a opção que eu faço pela menção à designação da língua inglesa, da formulação original para a nomeação desses 3 personagens. E focalizo, então, a partir disso, essa camada, figurativa que eu mencionei há pouco, a fim sempre de pôr em relevo, de pôr em destaque a importância da linguagem para o trabalho do artista, do escritor. Nesse caso, a linguagem como material a partir do qual o escritor erige sua obra de arte, o texto literário que chega até nós, nesse caso, hoje, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Bom, claro, o primeiro desses personagens é o Screwtape. O Screwtape, então, é a designação dada a esse demônio mais experiente. Na língua inglesa, Screwtape é um neologismo, parece-me, criado pelo próprio Lewis. Então, ele se constitui como uma espécie de motivação de caráter linguístico que já vai nos trazer muitos dados em torno da figura desse demônio mais experiente. Vejam que screw e tape, esses 2 termos, sim, existem na língua inglesa. Screw é parafuso e tape é fita. Na tradução que foi feita pela Juliana Lemos há alguns anos, para Martins Fontes, ela optou por traduzir Screwtape como fita fuso, ou seja, ela concedeu uma ênfase a essa motivação a partir do significante, na qual se recuperava um pouco desse jogo em torno do texto original. Ela pegou fita e fuso, não pegou parafuso, mas pegou fuso, que em português também tem uma das implicações semânticas que eu vou apontar na sequência. Já na tradução para Thomas Nelson, que foi feita pela Gabriele, ela optou por maldanado. Então, a motivação escolhida pela Gabriele é muito mais de caráter semântico propriamente, ela já enfatiza o significado, enquanto a Juliana enfatizava o significante, como eu disse. O certo é que, ao considerarmos Screwtape, nós temos uma implicação semântica muito forte, que é a do sentido de circularidade, tanto em parafuso quanto em fita, mas também o sentido de aderência, de adesão. Então vejam que
essa implicação primeira de circularidade, não é? Que também contém em si o sentido de circundar, não é? De tentar cercar o seu alvo por todos os lados, junto com essa outra ideia de aderência, de adesão, não é? Ela é bastante sintomática, digamos assim, do papel do demônio, não é? Que tenta, acercando-se da sua vítima, no caso da obra O Paciente, de que falaremos daqui a pouco, não é? Convencê-lo, não é? Convencê-lo de, né, ou para aderir às forças, né, ao mundo das trevas, ao mundo que elas defendem. Mas é claro também que nós temos aí um componente figurativo muito forte, que é esse da enrolação, né? Do enrolar a vítima, o paciente, e evitar que ele escape, que ele fuja. Tá? E claro, para isso há também, evidentemente, né, um eixo temático da confusão. O demônio, né, vai tentar confundir o seu paciente. Né? Eu diria que se nós temos no aspecto figurativo, né, a imagem do enrolar, circundar, acercar-se do outro, né, para tomá-lo, na perspectiva temática nós temos o confundi-lo para convencê-lo a aderir, né, aos seus planos, às suas ideias. Então, e essa ideia de confusão, ela é, né, conferida também pela duplicação dada por Skrill e Tape, né? Como eu dizia há pouco. Então, vem aí essa ideia do enrolá-lo, enredá-lo, ludibriá-lo. Né? Daí, inclusive, a argumentação que Lewis coloca nas palavras de Skrill e Tape, que são palavras que, como eu dizia há pouco, induzem a uma confusão. Se vocês olharem para vários dos conselhos que Skrill e Tape, né, dirige ao Wormwood, né, ao aprendiz, né, vocês verão que estão implicadas, né, essas tentativas de confusão. E não é à toa que depois, né, Skrill e Tape acabou sendo dicionarizado, e uma vez dicionarizado, aceito, reconhecido oficialmente, digamos assim, pela língua inglesa, uma das suas acepções é justamente a de confundir. Né? Então, muito interessante isso. Bom, avancemos um pouquinho. O segundo grande personagem é o aprendiz, né? Que no original é Wormwood. Né? Wormwood, esse assim é um termo presente na língua inglesa, não é a criação do Lewis, né? E o Wormwood é absinto, embora o nome composto, né, tem um significado que é o absinto, essa erva amarga, né? E eu deixei para mencionar aqui, quando eu falasse do absinto, justamente uma questão que é um outro fator constitutivo da obra literária, que é o das relações intertextuais, interdiscursivas. Né? Um texto literário, ele se constrói ao longo e no interior de uma tradição. Então, necessariamente, ele dialoga com os textos dessa tradição. E quando nós temos Wormwood, né, que é, então, a designação no original para o aprendiz, não é? Que em português recebeu, na tradução da Juliana Lemos, a designação de verme bile, né? Ela quis conferir uma ênfase a essa ideia de amargo que está em absinto, né? E na tradução da Gabriele, vermelindo, né? Que recebe um traço de conquietude, de natureza cromática, até podemos dizer, né, no vermelindo, mas também com outras implicações. Né? Na ideia do original, o absinto, né, ele vai construir uma relação intertextual, né, com o texto bíblico. E não é um texto bíblico qualquer, digamos assim, não que algum texto bíblico o seja, né, mas digo, é um texto específico e um texto, né, que nós encontramos no final da Bíblia. É o livro do Apocalipse. Por quê?
No livro do Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 11, né, então estamos no contexto dos capítulos 8 a 10 do Apocalipse, da destruição trazida pelos anjos, né, do Apocalipse propriamente. No capítulo 8, versículo 11, nós temos justamente a menção ao absinto, quando o terceiro anjo faz soar a terceira trombeta no julgamento, né, o absinto é a estrela que cai do céu e torna 1/3 das águas amargas e imprestáveis ao consumo, levando, portanto, milhares de vidas, né, à destruição. Então, na Bíblia inglesa, claro, é a ela que eu me refiro, né, para encontrarmos ali o wormwood, né, essa erva de grande amargor. Na Bíblia em português, é claro, vamos encontrar a amargura, né? Então, vejam que nós temos, a partir dessa designação, também para o demônio aprendiz, implicações bastante sérias. Por quê? Não é? Porque o caráter figurativo presente na amargura é justamente aquele elemento essencial que o demônio tenta instilar na sua vítima, o paciente. Em diversas cartas, quando nós ouvimos, né, o relato de Wormwood, mas por meio da pena, né, de Screwtape, fica implícito, né, essa noção de amargor que o aprendiz está tentando instilar, né, em seu paciente, na sua vítima, no seu grande alvo. Né? E claro, não é um traço específico de Wormwood, mas de toda uma legião, né? Aí, claro, uma legião de demônios, né? Instilar o amargor, a amargura na espécie humana, né? Naqueles que eles querem tomar para si, faz parte desse processo de perdição, né, do homem, digamos assim. E, finalmente, né, para eu não deixar de falar do paciente, né, este, então, nós só temos menção às ações deles, muitas vezes, né, chega até nós, terceirizada de fato, né, porque se isso já acontecia, um caminho indireto, né, dos relatos de Wormwood, até nós, leitores da obra, porque só os tínhamos, né, por meio de Screwtape, do que escreve Screwtape, com o paciente, esse distanciamento se amplia, porque Wormwood vai relatar, vai falar a respeito do paciente, e por sua vez, né, Screwtape vai falar do relato de Wormwood que fala do paciente. Né? Mas mesmo assim, chegam até nós informações importantes deste paciente. Né? Então vejam, claro, né, em inglês aqui não há muito segredo. Né? O paciente é the patient, né? É o paciente, o sujeito passivo. Mas, né, não nos deixemos levar apenas pelas ideias que nós temos da passividade no senso comum, né, por aquilo que nos acostumamos a ouvir ao lidar com esse termo. A passividade, o ser passivo, é claro, é aquele a quem se nega a determinação da vontade. É aquele que procura, de quem se procura tirar todo atributo de sujeito, né? Porque se procura tirar dele a característica de agir, né? Se procura tirar dele a vontade. Assim, o paciente é aquele que sofre, mas é também aquele que é alvo de um tratamento. Né? Então, vejam que aí a ideia de passividade, ela tem uma outra nuance. Né? Então, é um alvo de tratamento, de um cuidado. Ou seja, ele receberá atenção. Nesse caso, né, na maior parte do texto da obra, ele recebe a atenção do demônio. Felizmente, né, ao final, esse paciente será salvo, né, não cederá às forças do mal, por um fracasso, né, na perspectiva do Screwtape, por um fracasso de Wormwood, né, eles acabam perdendo essa alma para as forças do bem, para as forças divinas. Né? Mas, a maior parte do tempo, o paciente recebe a atenção do demônio. Mas isso é ilusão, é claro, né? Uma ilusão demoníaca. Tá?
desse demônio que cuida do homem, porque que cuidado é esse? A obra não deixa equívocos quanto a isso, ela aponta muito claramente para o quanto esses cuidados são enganosos, são ilusórios, não é? Por mais que eles evoquem prazeres imediatos, não é? A longo prazo, o que vem é a perdição, é a dor, é o desespero, é a amargura, como eu disse há pouco. Não é? E, finalmente, para finalizarmos a nossa conversa, o paciente, né, ao pensarmos no paciente, não podemos deixar, né, de evocar a paciência, essa virtude que, se não é uma das virtudes maiores, se assenta justamente em uma das virtudes mais fundamentais, sobretudo na perspectiva cristã, esse pano de fundo, não é, sobre o qual se constrói a obra de Lewis, essa obra especificamente, claro, mas também tantas outras, né? Porque se assenta, a paciência se assenta na virtude da esperança. De novo ecoa aqui o Apocalipse, não é? Porque o Apocalipse é um livro que coloca em cena a paciência e a esperança, não é? Claro, mediadas pela resistência, mas, sobretudo, paciência para os tempos difíceis, porque neles não nos abandona a esperança. Então, isso ecoa um pouquinho também no percurso desse paciente tentado ao longo de toda a obra, não é, por Wormwood. Não é? Então, é interessante nós pensarmos, a partir dessas designações, dessas camadas figurativas que eu apontei, né, a partir da nossa própria experiência com a língua, que por sua vez nos coloca em relação com o mundo, de como tudo isso ecoa nas cartas de um diabo a seu aprendiz. Não é? É motivo para voltarmos a essa obra fantástica de Lewis sempre e sempre, né? Até porque, como eu disse no começo, é dessa perspectiva de um leitor entusiasmado da obra de Lewis que eu falaria e, de fato, procurei me ater a esse caminho, né? E eu agradeço a paciência com que vocês me ouviram ao longo dessas minhas considerações e, claro, né, espero que elas tenham encontrado um pouquinho de eco na leitura que vocês já fizeram ou que virão a fazer das cartas de um diabo a seu aprendiz. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Geraldo, pelas suas considerações sobre essa obra do C.S. Lewis, que, né, nos traz assim, muitas reflexões na realidade. Né? As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é uma obra que você pode ler e reler e a todo momento você está descobrindo coisas, né, nessa obra, fazendo uma relação também com os textos bíblicos, né? E achei muito interessante como o senhor colocou, né? Cada um dos personagens dessa obra, né? O senhor aguenta mais um pouquinho aí que a gente já vai começar o bate-papo, né? Agora eu vou convidar o professor Nathaniel para estar conversando um pouquinho com a gente. Tá? O professor Nathaniel, ele realiza estágio de pós-doutoral em Geografia pela UERJ, pós-doutor em Língua Portuguesa também pela UERJ. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e líder do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos no PEC. O professor Nathaniel vai estar falando com a gente agora sobre C.S. Lewis e fundamentalismo. Seja bem-vindo, professor Nathaniel. O seu microfone está fechado, professor. Agora sim. Agora sim. Deixa eu só voltar para o compartilhamento de tela. Pronto.
Professora Camila, obrigado pelo convite, obrigado pela presença aqui, de dividir esse espaço, essa mesa com a professora Gabriele, que eu conheço há muitos anos, com o professor Geraldo, que também já temos um tempo de caminhada. Então, a proposta de analisar a obra do Lewis é a partir de um tema que é bastante relevante para o momento atual, que é o fundamentalismo. E aí a gente precisa entender que no final do século XIX, a cristandade europeia estava em efervescência. A Bíblia passou a ser estudada também como literatura, e não apenas como um livro sagrado. Esse movimento ficou conhecido como alta crítica. As perguntas que faziam parte da discussão acadêmica estavam ligadas, primeiramente, a quem havia organizado o texto bíblico em sua origem, em sua transmissão oral. Segundo, quais eram os autores tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Além da alta crítica, bem entendido, surgiu um revisionismo teológico nas universidades, o que parecia ser uma ameaça à fé. Daí os movimentos conservadores se viram forçados a consolidar seus dogmas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a reação provocou o nascimento do chamado movimento fundamentalista, como uma reação a esse liberalismo teológico. A proposta era preservar alguns fundamentos que a alta crítica havia questionado e relativizado, tais como o nascimento virginal de Cristo, milagres sem a influência do ser humano, a ressurreição literal de Jesus e sua volta, entre tantos outros questionamentos. Entre alguns grupos, esse movimento cresceu com grande empolgação, em especial entre os metodistas e nas cruzadas de cura divina. Lembrando Rubem Alves, ele explica que a grande atração do fundamentalismo está em que, uma vez atingido um consenso sobre a expressão intelectual da fé, terminam as dúvidas. Todos os problemas novos podem e devem ser resolvidos em função das respostas já cristalizadas nas confissões. O fundamentalismo, assim, constrói um mundo estável e fixo, dominado por certezas, e quem quer que ali penetre verá todas as suas dúvidas terminadas. Então, o Rubem Alves apresenta essa crítica ao que se propõe no fundamentalismo. E o Bauman, lembrando o grande Bauman, ele diz: o fundamentalismo liberta o ser humano das angústias da escolha no mundo pós-moderno, quando lhe oferece uma autoridade suprema. Longe de ser uma irracionalidade pré-moderna, o fundamentalismo apresenta-se como uma racionalidade alternativa para resolver os problemas da sociedade pós-moderna. E aí, o literalismo dos textos bíblicos foi nomeado de inerrância, que é um termo bastante utilizado. Antes havia, até aquele momento, uma certa liberdade ao ler as escrituras, com suas metáforas, lendas, relatos míticos, sem que essa abordagem necessariamente significasse algum tipo de apostasia. Daí, os fundamentalistas precisavam usar artifício da leitura literal da Bíblia para manter as suas previsões sobre a volta de Jesus Cristo. Só para citar um exemplo. O fundamentalismo se tornou tão sectário e intolerante que teólogos, pastores e evangelistas romperam com o movimento. Entre eles, Carl Henry, fundador da revista Christianity Today, e o evangelista Billy Graham, que começou a dialogar com outros movimentos cristãos, surgindo então o movimento evangelical, o que fez com que ganhasse ainda mais notoriedade. Com o fundamentalismo ocorre, nas palavras de Paul Tillich, o seguinte: a verdade teológica de ontem é defendida como mensagem imutável contra a verdade teológica de hoje e amanhã. O fundamentalismo fracassa na tentativa de entrar em contato com a situação presente. Eleva algo finito e transitório a uma validez infinita e eterna.
Nesse sentido, o fundamentalismo tem traços demoníacos. O fato de que as ideias fundamentalistas são avidamente recebidas em um período de desintegração pessoal e comunitária não prova sua validade teológica. O fundamentalismo, ele intelectualmente é desonesto. Com o passar do tempo, os pentecostais se uniram aos evangelicais, dando força para o movimento, gerando distanciamento do fundamentalismo original. Durante o governo Ronald Reagan, houve uma associação com uma instituição conhecida como Moral Majority, uma organização política americana associada à direita cristã e ao Partido Republicano, criado por Jerry Falwell, que se opunha ao aborto, à homossexualidade, à teoria da evolução e aos supostos ataques à família. Só para citar uma frase bem marcante do fundamentalismo, que ilustra bem isso, diz assim: para a nação ser forte, suas famílias deveriam ser constituídas conforme regras divinas, que inclui a chefia da família pelo homem e a disciplina física dos filhos pelos pais. Esse é um texto mais recente, mas que ainda bebe muito do fundamentalismo. No espaço da mídia televisiva ou radiofônica, na época, hoje a virtual, os evangelistas defendiam a família, a moral, a diversão sadia, atacando, como sempre, feministas, gays, intelectuais secularistas e etc. E aí, fazendo uma digressão, nos anos 60 e 70, intensifica-se o uso da mídia não somente para proselitismo, mas também como forma de produção de entretenimento para a família, e em especial para as crianças, consideradas vítimas do bombardeio da cultura secular. O Ministério Focus on the Family, fundado por James Dobson, por exemplo, vendia suas palestras de aconselhamento familiar e, posteriormente, passou a comercializar desenhos animados e a edição audiovisual da famosa obra de Lewis, As Crônicas de Nárnia. A formação de pastores na América Latina aconteceu com recurso de grupos e do capital de fundamentalistas. Vide, por exemplo, Fundação Rockefeller e a revista Digest, que vendeu muito no Brasil, que visavam combater o risco iminente do comunismo em terras latino-americanas. Na década de 60 ainda, os evangelistas consumiram os livros de Francis Schaeffer. Schaeffer buscava mostrar a racionalidade da fé e desmontar toda a investida da filosofia contra a Bíblia, apesar da leitura de Schaeffer ser bastante comprometida sobre o que certos autores diziam. Nesse contexto, Lewis foi eleito como referência, já que era um literato de Oxford, ou seja, o cristianismo não era apenas para pessoas sem instrução e sem formação. O contexto de Lewis nada tinha a ver com as querelas tão essenciais para manter o fundamentalista vivo, ou o fundamentalismo, se vocês preferirem, vivo. Embora, como anglicano, ele tinha uma visão voltada para o diálogo interreligioso e para o ecumenismo, não levantando bandeiras, principalmente da sua própria igreja, conforme Gabriel Gregson. Francis Schaeffer, por outro lado, defendia a inerrância das escrituras, provavelmente teria acusado, ou fatalmente teria acusado, a despreocupada aplicação da crítica literária de Lewis ao texto bíblico. Lewis não via problemas em classificar muitos milagres do Antigo Testamento na categoria de mitologia e até sugeriu a possibilidade de encontrar erros nos registros dos evangelhos. O ensaio intitulado Modern Theology and Biblical Criticism é um desses casos. Falando a candidatos ao ministério, Lewis se revela como um cordeiro treinado que está, na fala dele, contando aos pastores o que apenas um cordeirinho seria capaz de lhes dizer. E aí, a sua capacidade de balir ela é permeada de afrontas contra teólogos modernos da época e estudiosos da Bíblia, que vestiam a camisa de Bultmann, que era considerado um liberal. Entretanto, pouco antes dos conservadores fundamentalistas darem o seu amém final,
Rios dá uma guinada de 180 graus, e aí ele diz: contudo, você não deve traçar um quadro demasiadamente negro. Não somos fundamentalistas. Acreditamos que vários elementos desse tipo de teologia têm graus diferentes de valores. Quando mais se aproxima da mera crítica textual, do tipo mais antigo, do estilo Lachmann, mais estão propensos a concordar. Rios expressa sentimentos semelhantes em reflexões sobre os Salmos. Tenho sido acusado de ser o que se chama fundamentalista. Isso se deve ao fato de que eu nunca me referi a qualquer discurso como se fosse ahistórico, só por incluir o sobrenatural. Devo julgar, se é que julgo, se uma narrativa é histórica ou não, a partir de critérios bem diferentes. Nesse sentido, as evidências apontam para a suposição de que Lewis rejeitava tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo. Enquanto Schaeffer parece algumas vezes violar esses princípios hermenêuticos essenciais, Lewis consistentemente interpreta a literatura à luz de um cenário original. Como estudioso em literatura, estudante de história, Lewis era especialmente adepto à denúncia das tendências exegéticas, uma tendência que ele certamente reconhecia no fundamentalismo. E terminando, do ponto de vista da racionalidade, os seminários começaram a escrever teologia a partir de categorias lógicas, como a forma de manter a fé proeminente por meio da chamada teologia sistemática, tentando demonstrar que a ciência não era contra a fé religiosa. Daí surgem diálogos com outras áreas. Mas atenção, sempre com o pé atrás. Na verdade, esses movimentos tinham a tentativa de ler outras obras e outros autores na procura de erros e procurando encontrar a divindade em tudo, numa tentativa de mostrar a necessidade da fé religiosa. Mas o inevitável aconteceu, os tempos mudaram, surgiram revisionistas que sugeriram novas categorias para compreender o ser humano, em especial sobre o texto e a sua diversidade de leitura, como o professor Geraldo já disse. Foucault chegou a provocar afirmando que a verdade é, a princípio, um controle. Assim, quem tem o poder é capaz de ditar o que é e o que não é verdade. Para ele, para Foucault, a versão oficial não é, nem pode ser tratada como a verdade factual objetiva. Assim, a compreensão deve considerar os afetos, a emoção e a ideologia. Logo, a chamada verdade perde a importância que tinha até então, mostrando que as subjetividades, os instrumentos sociais e as manipulações podem esconder muitas informações importantes, reconfigurando diversos conceitos, fazendo com que a verdade passe a ser percebida com as suas implicações para a vida. A verdade em uma sociedade mais justa vai além da importância de tudo isso. Nesse sentido, o olhar que Lewis propõe para o cristianismo entre o discurso e a vida, fazendo a vida sua melhor manifestação. Para ele, a verdade, a consciência se ilumina não para aumentar o currículo, bem entendido, mas para gerar maturidade sem atrofiar a razão, mas mergulhando nas zonas abissais da alma humana. Embora o fundamentalismo, que afirma uma autoridade suprema para lidar com a angústia das escolhas, o fundamentalismo é uma religião orientada para a constante batalha individual para continuar a ser cristão em uma sociedade plena de outras opções de vida. O ativismo e o espírito combativo dos fundamentalistas é extenuante em sua tentativa de produzir dogmas sem considerar a situação. Repetir, dogmatizar ou policiar um conceito não torna verdadeiro. Onde está a verdade, então? Bob Dylan pode responder: no vento. Obrigado, professora Camila. Eu encerro a fala nesse momento. Muito obrigada, professor Nathaniel. Obrigada pelas suas observações. Eu gostaria de convidar agora o professor Geraldo, a professora Gabriele, para participar conosco agora, né, da discussão, né? Nós temos aqui algumas perguntas, né? E o professor Marcelo, se ele estiver presente também, quiser participar.
Bom, enquanto o professor Marcelo ele vai entrando, né, eu fiz algumas observações aqui com relação à palestra de cada um, né, e eu tenho um questionamento aqui que vai para a Gabriele, mas também, né, os professores podem se sentir à vontade, podem estar também conversando, né, e falando sobre essa temática. Eu li o texto da Gabriele, né, que ela apresentou para nós, e no texto, Gabriele, você disse que a educação deve ter compromisso, né, com o lúdico, com a imaginação. Tem uma parte até muito interessante que você coloca ali, que diz o seguinte: educação quer os teóricos o abominem, quer não, uma missão e uma das mais importantes para o futuro da humanidade, pois é uma missão de regeneração e de resgate. Né? E você traz para nós toda essa questão, né, do tal. Né? Então, você fala que a educação tem que ter o compromisso com o lúdico e com a imaginação, mas, porém, contudo, né, tem que ser a boa imaginação. Né? O que você, assim, nos tempos que nós vivemos hoje, o que seria ter uma boa imaginação nos tempos atuais? Então, eu estava me referindo a uma experiência que eu ia contar, que acabou não dando tempo, quando eu escrevi sobre Harry Potter para a editora Ultimato, eu tentei colocar os pontos positivos e negativos, né? E foi um dos artigos mais polêmicos da revista, de toda a história da revista, porque 50% dos leitores elogiaram pra caramba e 50% me quiseram queimar viva, como bruxa e outras coisas, né? Então, mas um comentário que eu achei legal foi de um pai que disse: olha, se eu não acompanhar o meu filho nas coisas, em como ele quer, como ele deve usar a imaginação, ele vai usá-la para o mal. Então, eu não diria assim que existe imaginação boa e má, não tem essa categorização assim desse jeito, mas a imaginação boa, digamos assim, é aquela que é acompanhada, aquela que é tutelada, digamos assim, por uma autoridade maior, né? Então, o que é a imaginação boa? É aquela que condiz com a realidade dos fatos, com a realidade que está ao nosso redor, a realidade do cotidiano, a realidade do concreto, né? Então, é assim que eu entendo a imaginação, entre aspas, boa. Aquela que é tutelada e aquela que é voltada para a realidade do cotidiano, do concreto. Sim, inclusive no seu texto você faz, né, essa observação sobre a questão, né, sobre o pai que se preocupa com o filho que gosta de Harry Potter ou que gosta de videogames violentos, né? E assim como os pais, os educadores também acabam passando por situações semelhantes dentro e às vezes fora da sala de aula, né? Com relação a essa questão da imaginação. Então, como o educador ele pode trabalhar, né, nesses tempos essa boa imaginação dentro da sala de aula? Como que você poderia nos ajudar nesse sentido aqui? Nós temos vários professores assistindo, né, a live conosco aqui, e nós passamos por alguns momentos complicados dentro de sala de aula, né? Justamente por conta dessa questão da imaginação. Talvez no ensino superior, nem tanto, né? Mas quem está no ensino fundamental, no ensino médio, passa por muitas situações dessa natureza. E aí, como que o professor pode estar trabalhando, né, desenvolvendo essa questão da boa imaginação dos seus alunos? Então, eu não quero dar nenhuma receita de bolo para ninguém, e por isso que eu prefiro dizer como não trabalhar, tá? Então, não trabalhar significa, primeiro, não trabalhar bem a imaginação boa significa ignorá-la.
Então, uma das coisas piores que pode fazer é simplesmente ignorar o imaginário e a imaginação. Depois, tratar o objeto da imaginação com preconceito, simplesmente descartar, dizer que uma imagem é boa em si e ruim em si. Ah, Harry Potter é terrível, é mau, é um bruxo que deve ser condenado e jogado fora. Eu gosto da imagem do não jogue o bebê com a água do banho. Entende? Sim. Então, isso se aplica muito à literatura que mexe com a imaginação. Não existem categorias de certo e errado em si mesmos. Por exemplo, num conto de fadas, as imagens que são usadas, os gnomos, os duendes, as fadas mesmo, os elfos, em si mesmo não são nem bons nem maus, eles são imagens que necessitam de uma interpretação para que elas sejam extraídas delas o bem e o mal. Entendeu? Então, o bem e o mal não são características inerentes às imagens. A imagem em si, ela não é boa nem má. O que ela pede, ela é um portador, digamos assim, um mediador. O que ela pede é uma interpretação. Sim. Né? E nessa interpretação é que entra o professor, que ele entra como aquele que faz a mediação da interpretação. E aqui o nosso amigo linguista, os dois linguistas, o Nathaniel e o Geraldo, podem ajudar mais do que eu, dizendo como se deve tratar esses textos de uma forma linguisticamente correta e hermeneuticamente correta. Não, exatamente. Essa pergunta, inclusive, que eu ia fazer para o professor Nathaniel. Professor Nathaniel, os professores aí que trabalham muito, né, com textos dentro de sala de aula, às vezes até com quadrinhos, né? Nós temos essa questão do Harry Potter, né, que apresenta, né, alguns aspectos que, se nós pensarmos de uma forma fundamentalista, né, a gente cai nessa questão, olha, do mal, né, que vai passar uma mensagem ruim, mensagem de violência e tudo mais. Como que os professores poderiam estar, então, trabalhando isso dentro de sala de aula, né? Ou até mesmo os pais, né? Eu, como mãe de crianças, de adolescentes, eu sofro também com relação a essas questões, né? Meu filho tem dia que quer, agora ele está na fase dos filmes de terror, por exemplo, né? Então, como que a gente pode estar trabalhando essas questões, né? Trabalhando a imaginação dele, trabalhando de uma forma lúdica, para ensinar o que é certo e o que é errado para o filho, sem cair nessa questão do fundamentalismo. Vamos lá, professora Camila. A maior prova que a imaginação é uma coisa perigosa é porque eu joguei muito banco imobiliário na infância e não fiquei rico. Então, esse argumento não cola. Na minha experiência particular, ainda que alguns argumentem que é uma grande bobagem, que naquela época era diferente, isso não mudou nada. Eu não tive nenhum apoio dos meus pais são semi-analfabetos, então eu lia o que eu podia, o que eu tinha acesso, passando da literatura para os quadrinhos. Aos 9 anos eu lia Divina Comédia, enfim, tudo isso aconteceu desde muito cedo, e não foi isso que me tornou, ao assistir filmes de terror, Halloween, lá com Michael Myers, um psicopata lá que todo mundo gosta da cultura de massa, e isso, Jason e etc. Isso não me tornou psicopata. Então é muito simplismo, volta àqueles conceitos que o Friedrich Ertmann trazia, dessa coisa, você é fruto do meio, conduzido por trás. Isso é um simplismo que isso é uma estratégia que não só o fundamentalismo, mas muitos grupos usam para te manter apavorado, com medo. Então, isso te dá motivação para viver. Eu elenco um inimigo, então o meu inimigo é tal coisa. Então, eu tenho uma razão de existir. Então, essa tem sido a estratégia. E aí, tentando responder como trabalhar
essas obras, eu acho muito simplismo, por exemplo, dizer que Harry Potter é do mal. O Harry Potter é extremamente moralista, ele tem um final de uma moral em todos os volumes, ainda que como um típico adolescente, jovem, ele quer fazer as coisas e se dá bem, como adulto, criança e etc. Ele tem com certeza. determinados coisas. Então, reflete um tipo de literatura. Eu posso até discordar da qualidade literária de Harry Potter, mas esse tipo de abordagem simplista que eu vejo demais na época que a professora Gabriele escreveu, eu lembro desse texto dela, essas polêmicas bobas que existem, na verdade, eu não gasto tempo com isso. Sim, muito bem. E aí agora nós temos uma questão, né, aqui dos nossos espectadores, né, dessa live, que já trata um pouco sobre a questão das cartas de O Diabo ao Seu Aprendiz. Então ela está um pouco direcionada para o professor Geraldo, né? Professor Geraldo, a Evelise, ela fala o seguinte: as cartas têm muita riqueza para ser trabalhado também em sala de aula. E quais seriam, na verdade, os anos que o senhor indicaria, né, essa obra para ser trabalhada? Porque ela é uma obra muito densa, né? Ela é uma obra que ela é profunda, então não é uma coisa muito simples, muito fácil de se trabalhar, né? Então a Evelise gostaria de saber como que em quais anos, né, para quais idades poderia se trabalhar essa obra Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Evelise, eu diria que, primeiro, que nós temos um mote muito bom, né, que permite que as cartas sejam trabalhadas já no ensino fundamental 2, ali pelo 7º ano, eu diria, na configuração atual, quando nós temos a oportunidade de falar das cartas como gênero textual, né, e todas as particularidades desse gênero. E segundo, que embora, de fato, algumas das cartas sejam bastante densas, mas, ao meu ver, o conjunto das cartas, elas oferecem um tópico que é fundamental para todos sempre na educação, que é justamente a questão dos valores, né? Essa é uma questão central. Eu me lembro de uma coleção, inclusive, didática, que foi publicada há alguns anos, que tinha como título Educar a partir de valores. E, de fato, era uma coleção muito boa, porque ela não era direcionadora, né? Ela trazia textos muito bons e, a partir desses textos, algumas questões motivadoras, cabendo, de fato, ao professor, aquele que conhece a sua turma ou as suas turmas e sabe em que nível de aprendizagem, de reflexão, de maturidade eles se encontram, discutir esses textos, elegendo aqueles valores ali constantes. E me parece que nas cartas esse é também um grande ponto. Nas falas que Screwtape direciona a seu aprendiz, pensando, digamos assim, aspas, na domesticação do paciente, aparece uma gama de valores e, claro, não é? Valores fundamentais que merecem ser refletidos o tempo todo e, claro, não há tabus com relação a isso, porque o professor, como grande mediador, como eu disse, como grande conhecedor dos seus alunos, da sua turma, das suas turmas, ele vai saber sempre que nível, não é, de discussão, que nível de reflexão propor a cada um desses valores. Então, as cartas, sem dúvida nenhuma, não é, são um material riquíssimo. E o fato de serem 31 cartas, inclusive, já dá uma dimensão de um tempo, né, que o professor precisará para organizar esse seu projeto, focalizando, evidentemente, não todas as cartas, não todos os valores que elas colocam em cena, problematizando, inclusive, essas figuras dos protagonistas, dos espaços e dos tempos da obra, de que eu não falei aqui hoje, mas, como eu disse, estão lá. É um material muito rico e, como eu disse, ali, na metade do ensino fundamental 2, você já pode abordar tranquilamente, não é? Essas cartas junto dos seus alunos, focalizando o gênero textual, carta sim, mas apenas como mote, porque o que vem junto é toda essa discussão, toda essa reflexão sobre valores, e valores, né, são algo que nós sempre precisamos discutir, não é? Porque se há
essa multiplicidade de leituras à nossa disposição e devemos, de fato, primar por ampliar sempre o nosso universo de referências, há que se ter em mente que é preciso valores seguros, consistentes, para que nós não nos percamos no meio dessas leituras. Né? Esse é um ponto fundamental. Muito bem, professor Geraldo. E aqui nós temos mais uma pergunta da Carolina Barbosa, e essa é um pouco direcionada para a professora Gabriele, e é a seguinte: como foi o processo para você chegar à tradução de Maldanado e Vermelindo? Pois é, na verdade, essas traduções foram feitas pela editora, pelo revisor da tradução, e não por mim. Na minha versão, eu tinha colocado pé de cabra e tinhoso. Pé de cabra e tinhoso, porque eu queria trazer para a nossa cultura. Então, eu fiz uma pesquisa de todos os nomes que se tem para diabo e demônio na cultura brasileira e cheguei ao pé de cabra como o Mor, né, o diabo Mor, o demônio Mor, e o tinhoso como um demônio como é que se diz? Subclassificado. Subalterno. Subalterno, exatamente. Subalterno. Então, foi assim. Mas Okay. não foi aprovado. Que pena, né, professora? Pois é. E aí a editora, então, determinou qual seria, né, a tradução. Bom, gente, nós estamos aqui um pouco adiantados já, né, da hora. A Gabriele está em São Paulo, né, Gabriele? E para você aí... Não, estou no Rio. No Rio, né, no Rio. Niterói. Niterói, olha aí. E aí, né, para ela, a hora já está bem avançada, e eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, para os nossos espectadores, para nossos alunos que estão assistindo, né, nossos colegas também, que estão participando conosco dessa live, para a gente poder fazer o encerramento do nosso projeto de extensão Lendo C.S. Lewis, que hoje foi maravilhoso. Nós tivemos aqui, né, o professor Geraldo, a professora Gabriele, o professor Nathaniel, que graciosamente atenderam ao nosso pedido, e deu certo, né, culminou com a nossa semana, né, nosso festival Mais Cultura. Então, muito bacana, eu agradeço mesmo a participação de todos, e gostaria de deixar aí livre para vocês darem uma última mensagem, então, para quem está nos ouvindo essa noite. Bom, eu posso começar dizendo que acredite nos seus sonhos e nos seus projetos, pois eles têm uma fundamentação no real. Obrigada, professora. Professor Geraldo. Bom, eu só gostaria de dizer, né, que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesta noite, né, ao convite da Camila, na companhia, né, luxuosa da professora Gabriele e do professor Nathaniel, e aos que estiveram conosco, muito obrigado, e leiam C.S. Lewis, alimentem sua imaginação, seu compromisso com um mundo mais humano, mais solidário, mais justo, a partir de valores que realmente fazem sentido e dão sentido à nossa caminhada. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Professor Nathaniel. Obrigado, professora Camila. Obrigado, professor Gabriel, professor Geraldo, pelo privilégio de fazer parte dessa conversa aqui. E a grande dica que eu queria dar é que Lewis é um gigante aí na literatura, sem dúvida nenhuma. Vale a pena conhecer suas obras, como ele trabalha desde obras anteriores à sua conversão ao cristianismo, mas a genialidade, a beleza como ele escreve é rara ainda hoje de ser encontrada. É isso. Muito obrigado, professor Nathaniel. Agradeço mais uma vez a presença da professora Gabriele, do professor Geraldo, do professor Nathaniel, e agradeço também a presença de todos aqui nessa live, né, que puderam estar conosco até agora. Um abraço e fiquem com Deus.